iniciando a nossa live. Boa noite. Já agradecendo a todos que estão entrando, que vão entrar. Hoje nós estamos aqui com o tema O Homem e a Paternidade. Estamos com o pai Ricardo Gabriel Araújo e o Wanderson de Lima Cristóvão. Nós somos da Unimúltiplas, somos uma equipe formada por 10 profissionais na área da saúde e na educação. Meu nome é Jussara, sou psicóloga e faço parte dessa equipe. Nós, quanto equipe, olhamos de uma forma ampla o cuidado com cada criança que chega. E o público a qual nós atendemos é o TEI 21 e o autista. E toda criança que chega, nós olhamos para além. Vem a criança, mas atrás dela vem uma família. E essa família é composta por pessoas que têm sentimentos e atuam cada um da sua maneira. E hoje nós vamos falar do pai. Ricardo, ele é pai do Luiz Henrique e da pequena Júlia. Neste momento nós vamos ouvir ele falar um pouquinho de como é essa experiência, como que ele se tornou pai. Por que eu falo se tornar pai? Não se nasce um filho e logo um pai, mas sim na caminhada. E ele vai falar dessa caminhada um pouquinho. E falar um pouco dele também. Boa noite, Jussara, boa noite, Wanderson, boa noite a todos que nos acompanham nesse instante. Tema de grande relevância, falar sobre a paternidade. Nós temos ali dois momentos. Nós temos um momento onde o homem vive a sua fase adulta, antes vive a fase da adolescência, encontra alguma pessoa e acaba se casando e aí inicia a família. Nesse momento, quando cravamos o primeiro marco, o marco inicial dessa família, nasce uma grande preocupação na cabeça dos homens, né? A maioria fala que não, né, Marcelo? Ele fala que não porque o homem é meio metido a ser casca grossa, valentão, sei tudo, não tem preocupação, não tem medo, não tem nada. Mentira, porque nós temos medos, nós temos sentimentos, nós temos preocupações das mais diversas possíveis, né? É difícil enumerar, né? Mas uma delas é como será, como poderei ajudar, como vou cuidar dessa criança, saberei cuidar do banho e a fralda. A primeira fralda tranquilo, né? Porque é só um borrãozinho, depois vem o outro estrago e a gente descobre também um dos primeiros destaques da paternidade. O outro momento é o momento no qual a barriga da mãe começa a crescer. Toda a atenção se volta para a mãe, toda a preocupação se volta ali, é somente a mãe. A impressão que dá é que foi o Espírito Santo que veio e colocou aquela criança na barriga da mãe e não teve ali a presença de um pai. Mas espera aí, esse pai também tem preocupações, esse pai também tem dúvidas, também gostaria de compreender um pouco mais como é essa metodologia, como será esse caminhar, essa fase de transição de uma fase de solteiro para a fase de casado e a fase de pai. Nasce a criança, nasce um pai na sua transformação, mas as dúvidas permanecem. E as pessoas ainda continuam olhando só para a mãe. Não que a mãe deixe de ser importante nesse momento, mas também existe a necessidade de trazermos um equilíbrio. Raras as vezes, raras as oportunidades, nós encontramos um profissional da saúde que chega logo após o nascimento da criança e vem perguntar: e aí, pai, como está? Quais são as suas dúvidas? O que podemos fazer para lhe ajudar? E aí você fica naquela preocupação. E aí vem aquela outra situação que muitos indagam. Como é ser pai? E eu, então? Eu tenho duas realidades. Sou pai de um primeiro casamento e pai de um segundo casamento, né? Então já tem aquela história que a pessoa olha, o pai divorciado, se largou porque tem defeito. Não tem defeito, não deu certo, não funcionou, cada um segue o seu rumo, mas o filho continua sendo filho. E a preocupação do pai deve ser qual? Eu digo deve.
Não é que vai continuar ali somente, vou atender, vou pegar a criança, chutar um pouquinho de bola, levo para passear no shopping e devolvo para a mãe. Postar foto no Instagram. Isso. Não é um objeto, não é um adorno, não é um brinquedo, né? Que você vai lá, passeia, mostra para as pessoas, olha aqui meu brinquedo aqui, pronto, devolvo, não quero mais. Pegou, chorou, sujou a fralda, está aqui, não quero mais. Tem que se preocupar, é o cuidado de pai, é o cuidado de mãe, né? Mas como que você vai lidar com isso daí? Vai falar bem da mãe, vai falar mal da mãe, vai falar bem do pai, vai falar mal do pai? Não importa. A vida de vocês não importa. O que importa é dali para frente. Nasceu, se importe com o filho, se importe com o seu casamento atual. Não é? E procure fazer o quê? Procure dar esse jogo de cintura que é necessário diversas vezes. Muitas das vezes as pessoas falam o seguinte, mas como é a educação? Como é o cuidar? É complicado, né, mas criar, educar é difícil, não é uma facilidade. Então nós temos o quê? Nós temos a necessidade de compreender essa criança, saber o que ela quer, o que ela espera do pai, mas também apresentar limites. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, tudo na vida tem limite. E você começa a mostrar a partir de agora. E aí existe às vezes aquelas diferenças, porque são criações diferentes. Não adianta falar que não, são criações diferentes. Um pai cria de uma forma, uma mãe cria de outra. E aí, quando a criança está com o pai, vem com os vícios da mãe, quando está com a mãe, vem com os vícios do pai. E como vai fazer isso? Mas lá na casa faz isso, aqui faz aquilo outro. Procure encontrar um meio termo. E aí o segundo momento, continua sendo pai. E agora, pai de uma criança T21. Síndrome de Down, né? Pessoas falam, é Down, nossa, é diferente. Coitadinha, não é coitadinha, criança é como qualquer outra. Chora, faz birra, se joga no chão, o pai fica bravo, fala que dá umas broncas, né? Fala que vai colocar lá para pensar um pouco, e é necessário, não tem nada de diferente. Existem alguns cuidados necessários, como qualquer outra criança que pode ter uma alergia, uma intolerância, uma outra fragilidade, mas não é uma condição genética, não é algum problema neurológico que vai trazer ali qualquer alteração na forma de ser pai. A essência que nasce dentro do homem deve ser amadurecida nesse momento. Eu digo que é aquele momento, né, quando você vai ali e liga uma tomada, que você acorda para a vida e fala assim, opa, eu sou pai. Então, vamos lá, vamos comprar lá 2 garrafas de Dolly, né? Vamos comprar lá uma tubaína, lá, um guaranazinho. Você vai falar, peraí, não é assim. Você pode estar comprando um leite, você pode estar vendo uma roupa, um sapato, uma outra necessidade. Você já começa a direcionar para a criança, para a família, para a sua nova realidade. E você vai se moldando a sua nova realidade. É que começa o amadurecimento nesse instante. E vida normal. Tanto um filho no primeiro casamento, um filho no segundo casamento, os dois vão se dar bem? Lógico, são irmãos. Vão brigar? Vão brigar também. Né? Existe ali as diferenças entre um e outro, vai ter hora que vai brigar. De uma forma também que a gente, em casa, às vezes tem alguns dissabores aí com a mulher, a mulher com a gente também. Se não tiver essas briguinhas de vez em quando, não é casamento, né? Tem que ter para dar uma animada. Agora, com os filhos também, da mesma forma. Vão brigar, vão discutir, vão aprender com isso daí. Né? Puxou o cabelo, puxou o cabelo, por que puxou? Então, tem que mostrar o porquê fez errado, né? Perguntar o porquê, explicar que não pode aquilo também, mas também tem que compreender o porquê que está fazendo isso daí. Obrigada. Wanderson, você tem o Samuel, o Lourenço e o Davi. Fala um pouquinho deles. Boa noite a todos. Obrigado, Jussara. Boa noite, Ricardo. Para mim, é uma grande importância, né, de ser pai, né, porque o filho é dom de Deus, né, o filho ele vem para, como se diz, para deixar a nossa vida mais alegre, colocar as coisas no lugar. Eu preciso cuidar mais do meu filho, eu preciso ter uma responsabilidade maior, eu preciso amadurecer melhor. E cuidar do filho é
correr com ele todo dia, né? Que nem eu tenho um filho autista de 5 anos. Para mim é o maior presente de Deus, né? Meu Samuelzinho, meu primogênito, e é meu companheiro. Hoje eu corro com ele para cima e para baixo nas terapias, me preocupo muito com o futuro dele, porque hoje eu estou aqui, hoje minha esposa está aqui, e amanhã, como que ele vai ficar? Por isso, o que tiver no alcance do Pai, a gente tem que fazer, a gente tem que buscar. Não é porque é deficiente ou possui alguma deficiência que você vai menosprezar o seu filho. Jamais. Jamais. Receba isso como um presente de Deus. E dentro dessa questão, a estatística mostra que 80% dos homens vão embora depois que sabem que tem uma criança com deficiência. O que faz? Ficar? Quer responder, Pedro? Você tem amor, né? Você ficar com a sua esposa ali, você estar no dia a dia ali com o seu filho, para mim é gratificante receber essa capacidade de Deus de poder cuidar de uma criança especial. Para mim é uma covardia o pai abandonar a mãe no momento que ela mais precisa de apoio. É muito desagradável você ver uma estatística dessa no nosso país. 80% de pais abandonam as esposas porque descobriu que o filho tem alguma deficiência. A deficiência ela não é um bicho de 7 cabeças. É algo diferente, tem que ser olhado com outro olho, com outro cuidado. Bom, ele tem aquele pensamento de que às vezes falta uma estrutura familiar, como também uma estrutura psicológica e além uma estrutura religiosa, diferente de qual seja. Sim. Né? Eu sempre tomo como exemplo quando eu recebi a notícia de que minha filha tem 21. A médica chegou, olhou e falou: pai, existe aí fortes indícios de que sua filha tem alguma síndrome. O senhor tem ideia de qual seja? A primeira que veio na cabeça foi Down. Ela falou: E aí veio o mais interessante, a médica me perguntou: e agora, como será a sua vida daqui para frente? Eu falei: normal. Eu pedi o quê? Um filho, né? Menino ou menina. Queria um filho, Deus mandou. Da forma que chegou, como chegou, é meu filho, é minha filha, e assim vão receber. Então, o que tem que fazer? Precisa fazer um exame? Precisa de autorização para fazer o exame para poder ter o diagnóstico fechado. Perfeito, faça, e eu vou lá curtir esse momento. Agora, se falta uma estrutura, se falta um amor, se falta uma cumplicidade, se falta algo mais no coração, é o momento de dar no pé, é o momento de correr, porque não está preparado para receber essa informação. Falta maturidade. Muito importante a tua fala. E nós aqui, como equipe, nós buscamos estudar sobre, buscar em estatística, buscar em questão de quais são as evidências, o que é que a literatura traz sobre o que estão fazendo, né, para mudar. Porque socialmente, a questão da paternidade é uma construção. E daí nasce uma construção daquele homem que é para prover. Provedor. Nada além disso. Autoritário, distante do afeto, porque para que eu possa comunicar o afeto do outro, eu preciso me permitir ser afetado. E a gente percebe que tem, igual você disse há pouco, né? Achei muito interessante, né? O homem chora, o homem tem sentimento, né? E a construção que é feita que não. De pequenininho, às vezes até a gente escuta, menino não pode chorar, e aí vai crescendo dessa maneira.
E nós, quanto equipe, o que é que faz com que nós paramos para pensar e olhar? É uma questão de saúde pública. Quando você trouxe há pouco, né? Quando vai lá, o médico não chama, não conversa, não tem. O olhar é para a mãe gestante. Mas por que não convidar esse pai para o pré-natal? Nós conversávamos, né, há pouco. Em algum momento, o médico convidou vocês? Eu fui intrometido, né? A gente tem que se intrometer, tem que se colocar no lugar, né? Tem que tomar a frente, né? Isso é muito interessante, né? Em uma revisão bibliográfica feita em 2018, foi levantada uma seguinte questão. Estudantes de enfermagem, eles têm uma matéria de saúde do homem, e aí eles fizeram esse artigo. E o que eles trouxeram, né? Qual foi o levantamento ali? É questão de saúde pública, é uma questão de todos nós, quanto profissionais, trazer esse pai. Igual você falou, chega com medo, falamos há pouco, tem grupos, vai numa clínica, então monta ali o grupo dos pacientes. Quantos pais tem? É muito pouco. A maioria é tudo mulher, a gente fica até constrangido de publicar alguma coisa. A gente é um pouco excluído nessa parte, né? Como você diz, né? A figura do pai é a figura de provedor, né? Sim. E a mãe faz aquela correria diária, mas tem muitos pais fazendo correria diária. Sim, isso, é isso, maravilhoso que você trouxe. E é isso que a gente quer mostrar aqui. Né? O que nós vamos trabalhar é uma desconstrução que tem. Então a gente não pode dizer que deixam porque não querem, tal. Tem as questões. E muitos não sabem como fazer. Muitos não têm uma orientação. E é uma orientação a nível de saúde pública. O pessoal começa lá, chama no pré-natal, cadê esse pai? Vai no dentista? Não. A mãe vai e conversa, não chama. Então o pessoal da saúde precisa chamar. A escola precisa chamar. Né? Trazer esse homem. Como a gente mesmo disse, é algo socialmente construído. Eu creio que está na hora da sociedade desconstruir esse papel de pai aí autoritário, esse pai que chega e só está ali para, né, prover. Até porque no meio do caminho se perde e nem essa provisão vem. Acaba realmente a mãe. Enfim. Os homens entre si conversam sobre paternidade? Vocês veem esse movimento? Não, muito difícil. Em algum momento vocês param para conversar? Sei lá, vão tomar um café? Muito raro. Dentro da família, como que é essa questão? Porque é construído, o comportamento ali ele é aprendido, como que desenvolve essa questão? Olha, eu acredito que essa é desconstrução social, né? É demonstrar mesmo que o homem não tem essa fortaleza toda, que ele não tem essa necessidade de se manter firme, forte, a pilastra do conhecimento, do poder, né? Da ignorância, vamos assim dizer. Mas sim, ser flexível, saber se colocar no lugar da mãe, saber se colocar no lugar do filho, compreender quais são as necessidades, saber compreender o motivo daquele choro e também não ter vergonha de chorar, não, né? Então essa construção social de que o homem é o provedor, de que o homem é o protetor, nós voltamos no tempo das cavernas lá, que o homem sai com um tacaco na mão, vamos caçar, pega a caça, volta e a mulher está ali, protegendo, cuidando da prole. Acabou, essa fase já é outra. Nós estamos vendo um momento, às vezes, que o filho e a filha estão na escola, o pai e a mãe estão trabalhando, dá para buscar na escola, dá, não dá, vai você, vai outro, não deu, vai a avó, mas o que? Tudo vai se flexibilizando. Existe essa situação de que quando vai conversar, dependendo com o pai, nós vai conversar, às vezes o cabra é meio, né, ignorante, né? Aí você chega lá e fala, fez isso aí é coisa de mulher. Não é coisa de mulher, isso é papel de mãe, é papel de pai, é papel de quem cuida, de quem ama. E aí fica esse impasse, né? Às vezes é o seguinte, eu tenho um menino, tem que torcer para tal time, tem que andar com roupa de futebol. Ou então até uma divisão, né? Às vezes acontece.
tem um menino, tem uma menina, o menino o pai chama, vou cuidar, e a menina tem essa questão também, né? Eu estava até comentando com a minha esposa tempo atrás, estavam os meus dois filhos juntos, né, brincando, o menino e a menina, ele é mais velho do que ela. Ela viu, começou a brincar lá, ele estava brincando com bola, com carrinho, pegou, começou a mexer no carrinho, lá ele pegou a boneca dela, começou a olhar, deixa, né? Isso é o que? É o desenvolvimento, está aprendendo, né? Igual aquela história, mulher só tinha que brincar com panelinha, fogãozinho e boneca, para ser a dona de casa perfeita. Se a mulher fosse brincar com um caminhãozinho, com um carrinho, era o fim dos tempos. Aí chega a modernidade e fala, então vou comprar um carro da Barbie para ela que é cor-de-rosa, aí ela pode. Quem sabe onde ela pode tirar a carteira de habilitação, né? Então, essa desconstrução, eu acho que aos poucos nós vamos fazendo, nós vamos construindo, trazendo ali para os outros pais também que têm esse medo, tem aquela preocupação, fui com meu filho, fui jogar bola, ficou legal, bacana, foi. E a filha? Foi aonde? Foi ver o balé, foi ver o jazz, foi ver alguma coisa? Foi, não foi? Né? Sua filha ia lá na natação, lá tinha que entrar lá dentro da água lá, minha esposa não gosta muito de água, eu adoro, entrava eu, né? Uma coisa linda aqui, esse corpo de bailarino espanhol aqui, entrava dentro da piscina, uma visão bizarra, né? Mas tudo bem, entrava, e o que acontecia? Eram de 10 crianças que tinham dentro da água, 9 com as mães, e o William aqui, né? Ali junto com a criança, só eu, de homem. Depois começou a mudar toda essa lógica. que aconteceu? Equilibrou. Os outros homens começaram a vir, começaram a participar, começaram a ver que podiam entrar ali dentro também. Até porque é até mais fácil para a mulher, para a criança, para tudo também, né? O homem tira a camiseta e entra, né? Já saiu de fora, balança a banha, põe a camisa e pronto. A mulher já tem toda uma estrutura para se montar, mas tudo bem. Aos poucos, acredito que essa estrutura vai sendo modificada aí e vai chegar o momento que nós vamos conseguir sentar com outros pais e vamos conseguir falar, discutir de problemas e falar, tá com ferida, tá com assadura, tá com tal problema, tá com micose não sei na onde, tá com a unha encravada, vai poder falar. Trocar receita, como é que eu fiz? Olha, eu fiz assim, deu certo, o que você fez? Dica, legal. Comida, o que você colocou aí, o que deu, o que funcionou, comeu, não comeu, como que é? Esquece, põe para trás isso daí. É um paradigma tão grande, né? Aquela mesma situação. Eu estou com 40 anos agora, que uns dias tem que ter um dedo de prosa com o médico também. Tempos atrás, isso aí é o fim do mundo. Agora, cuidar, ficar, a mãe vai ter que trabalhar, o pai vai ter que ficar em casa, cuidar da criança. O que tem? Cuidar da casa, cuidar da mãe? Olha, é pai, tem que cuidar, né? Não é só o momento da alegria, é o momento da tristeza, da dor, da febre, da angústia. Exatamente. E se uma engrenagem falta... uma empresa, né? Cada um tem sua função ali, cada um, olha, não. E se uma engrenagem falha, parou o sistema. Perfeito. E a criança, ela se espelha muito em nós, né? Sim. Né? Por isso que eu falo que é muito importante o pai e a mãe saber o que faz na frente dos filhos, né? Tem que se policiar, tem que... porque o filho, ele acaba se espelhando em nós. E a preocupação no futuro deles, ele vai ver tudo que a gente passa para eles. Nossas experiências que vão refletir no futuro deles, né? Por isso que é muito importante tomar muito cuidado com o que faz na frente dos filhos. Você trouxe algo bem interessante. A preocupação com o futuro. O Ricardo também comentou desde o início como lidar. Porque assim, vamos pensar num equilíbrio, né? Colocou a questão de ter um filho com uma condição, que precisa de um cuidado, até que você colocou, né? Que se eu não estiver aqui, como vai ser? Como lidar com esses pensamentos, como lidar com essa ansiedade? Porque eu acredito que gera aí uma ansiedade, né? Como que vai ser? Enfim, como lidar com isso? Como que você lida com isso? Buscando apoio pedagógico, buscando se estruturar melhor, né? Buscando exemplos de vidas, né? E tudo que tem de recurso que a gente pode ir atrás, por que não? É o nosso filho, né? Tudo que tiver de recurso que a gente puder fazer, a gente vai, faz, tem que dar um suporte. Tem que dar totalmente suporte para preparar ele futuramente para ser auto-independente. Perfeito. Ricardo. Teve um momento quando eu recebia a notícia da médica. No primeiro momento, um pouco ligando o que ela falou, né? Eu quero ir lá ver a menina lá, né? Que a gente quer ver
Eu falo, parece um bicho da seda, né? Enrolado naquele lençolzão azul lá, gente, todo mundo tudo igual, tudo com cara de joelho, tudo branco, né? A gente acha a vida, a cara do pai. Pode ter 10, mas eu sei qual que é o meu. Tudo igual, assim, tudo cheio de nata, com cara de joelho, mas tá bonito. E aí, a hora que eu saí da sala, que eu conversei com ela, parei, aí eu dei aquela pausa, aquela respirada, eu falei, e agora? Né? Aí foi aquele momento meu, falei, e agora? Como que vai ser? Aí você faz uma viagem assim, da hora do nascimento até os 40 anos de idade da criança. E a gente é tão besta que fica pensando assim, como vai ser na escola, como vai ser a aceitação, como vai ser o trabalho. E as anos chegam, né? E aí, como é que fica? Vai ser adolescência, vai se relacionar, vai apaixonar por alguém, vai ser correspondido, não vai ser escolhido, como que é, trabalho, vai trabalhar, não vai se formar. Eu fiquei aí uma meia hora desse jeito, nessa neura danada. Eu falei, peraí, para que eu vou ficar pensando nisso se nem chegou? A menina nem teve alta ainda. Eles enrolaram ela lá no lençolzinho azul? Tá lá, vamos tirar, colocar a roupa primeiro e depois a gente vê qual vai ser o primeiro passo, que foi a fralda, né? Aí, depois, vamos curtindo cada etapa e, como o nosso amigo aqui falou, vamos conhecendo, aprendendo a cada fase, a cada etapa, vamos conhecendo um pouquinho mais. A gente não sabe nada, mas a gente vai aprendendo e o que aprendeu, o que foi interessante, vamos compartilhar com outros também, vamos passar, vamos jogar à frente essa informação que é muito importante. E por isso que o homem também não pode ficar ali naquela coisa fechada ali, sou machão, vou jogar futebol, vou por isso, por aquilo outro. Não, vamos, tá com receio, estou com medo, vamos chorar, vamos. O que é? Qual que é a preocupação? Mostra qual que é o medo do filho, qual que é o medo do pai ali, conversa com a mãe, chora com a mãe também, não tem problema, a esposa vai entender, mas que se abra. E isso é uma libertação tremenda para nós. E muitos se preocupam com o futuro e se esquecem do presente. Ótimo. Como lidar aí com essa ansiedade? Perfeito. Está focado aí no hoje, no agora. Se eu penso muito lá, eu acabo esquecendo daqui. Não, você tem que fazer o agora. Eu pensar no hoje. O futuro, Deus pertence. Até porque quando esse futuro chegar, vai ser o hoje. Se a gente não viver bem o hoje, se perde. Perfeito. Aproveitar os momentos, aproveitar todos os momentos. Perfeito. A questão, como eu disse há pouco, do afeto, né? Como que vocês lidam? Como que é o momento de brincar? Como é o momento de escuta? Você trouxe bastante a questão de estar atento às necessidades, mas como o meio que vocês utilizam, o jeitinho, né? Cada um tem seu jeitinho de conectar com essa criança. A forma lúdica, né? Eu utilizo muito a forma lúdica. Vai na brincadeira, vai na conversa, brincando, vai através da música, vai de alguma forma, vai falando, vai cantando, vai fazendo alguma coisa que seja diferente. Eu falo, por mais idiota que seja, mas pai é o quê, hein, mas idiota, a gente é besta. Então você vai, brinca, se faça de idiota, se faça de bobo, né? Mas vamos pensar, né? Por que se vê como idiota? Por causa da nossa construção social. Perfeito, vamos construir isso aí. E aí o que acontece? Você chega ali na mesma faixa etária da criança, vamos assim dizer. Você vai falar a mesma língua que ela, o mesmo linguajar, vai entender ali qual é aquela necessidade e você começa a se adaptar. E às vezes pequenos gestos que são feitos pela criança é que a gente acaba interpretando. E aí é o sentimento, é a gente que está errado. Mas aonde está isso daí? Não sei, está aqui. Né? Surgiu ali, aquele olhar ali, aquela mão daquele jeito, está com medo, está querendo alguma coisa. Como é? Você se colocar no mesmo nível, né? Que o Ricardo falou, né? Se colocar no lugar da criança, né? Prestar atenção. É algo muito interessante, só para não perder aqui, que eu achei muito importante essa fala, não gostaria de não perder. Quando fala-se de colocar ao mesmo nível, pensando aí no socialmente construído, aquele pai autoritário e tal, como é estar ao mesmo nível? Pensando em limites, pensando em colocar ordem na casa, como que vocês trabalham com isso? Como que é o manejo quanto a isso? Tudo tem uma hora, né? Tem seu
tudo tem hora, né? Tem hora de brincar, tem hora de você estudar, tem uma rotina a ser seguida, né? Então você tem que impor regras também, limites, né? Quando eu falo assim, vamos entrar no nível da criança, você abaixar, olhar para ela, abraçar ela, sentir aquele afeto de pai ali, sentir aquele amor, né? E quando a criança ela sente isso, ela fica mais calma, ela fica tranquila, porque ela sente aquele aconchego, ela se sente segura, né? Com aquele laço paterno, né? Ricardo, nesse contexto, né? A questão de limites, de regras, qual é a importância, né? É óbvio, assim, nossa, uma pergunta óbvia. Gente, não é óbvio. Eu até diria melhor, o óbvio precisa ser dito. É necessário ser falado. Por quê? Eu percebo se perdem, tá? Os pais às vezes entram em conflito nessa questão. Se eu me entrego ao afeto, se eu chego ali, se eu chego ao mesmo nível, entendo postura de olhar, aonde fica a minha postura de autoridade? Tem essa questão também, né? E como que você olha para essa questão? Como que era para você quanto filho? Que é uma questão importante da gente pensar, a gente falamos há pouco, né? Construído, tá? E por que a gente construiu? A sociedade legal, mas a primeira sociedade é a nossa casa. Então eu gostaria de saber de vocês como que essa visão de vocês como autoridade, como afeto construído quando vocês filhos. Um pouco complicado para se falar, porque enquanto filho eu tive uma situação completamente desestruturada, né? Um pai alcoólatra, violento, por exemplo, de colocar uma arma em cima da mesa na hora do almoço, dentre outras barbáries. Então, para uma situação como essa, de um homem como este, você abaixar, olhar para os olhos da criança, você conversar com ela, você falar num tom de voz da criança, para ela poder olhar para você e compreender o que você está falando, seria, acho que, a maior humilhação, porque seria rebaixar. Eu não posso me rebaixar, eu sou o maior, eu sou o maior poder aqui em frente de todos, né? E isso, né, a gente, se fôssemos analisar aí pela uma situação, se fosse endossocio-culturalista, deveria transmitir essa cultura que veio lá de trás para o avô, para o pai, deveria ser transmitido para mim, eu deveria estar dessa forma com os meus filhos hoje também, dando uns cola-brinco na mulher, esquecendo a Maria da Penha e castigando os filhos também. Mas é aí que é a desconstrução. O homem de verdade, ele deve fazer o quê? A minha vida foi violenta, foi vivida, foi vivenciada dentro de um ciclo de violência profunda, mas para poder ser homem eu não tenho que bater na minha esposa, nos meus filhos e continuar essa mesma linha. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que quebrar essa corrente, quebrar essa construção e mostrar que nós somos capazes de mudar e transformar tudo. Então o que acontece hoje, o que eu trabalho com os meus filhos é o quê? É conversa. Vamos brincar? Vamos brincar. Tá brincadeira? Tá brincando? Tá conversando? Tá falando na língua deles? Tá falando engraçado? Tá falando esquisito? Mas dentro dessa conversa eu tá mostrando. Às vezes está brincando com um bonequinho, com uma coisa com outra, mas está mostrando o que pode, o que não pode. E aí depois, na hora de falar sério, também vai falar sério, e aí não é a voz da brincadeira. Aí é a voz do pai, que não vai gritar, que não vai ser autoritário, vai manter, mas vai ser firme. Né? A hora que é firme, você olhando para a criança, ela vai compreender. E aí chega aquele momento no qual você não precisa nem falar, né? Quando faz alguma coisa errada, você olha, a criança já fala, opa, o pai vai empinar a carroça. Né? É maravilhosa a tua fala, e eu agradeço muito você se abrir dessa maneira, e é o que a gente está aqui, né? Como que eu vou construir a relação pai e filho? Esposo, a esposa, como que a gente vai construir isso? Sem se permitir lidar com o que nos afeta.
trouxe algo maravilhoso. Como é eu dar o que eu não recebi? Maior desconstrução que essa não existe. Isso não é a sociedade que faz, isso é uma questão de decisão. É maravilhoso. Eu assisti há pouco uma entrevista do Lázaro Ramos e ele trouxe essa questão, com essa mesma temática, e ele dizia assim, que o pai deu o que podia. E ele coloca ainda na fala que algo muito importante é o registro, o nome do registro, que é alarmante também se a gente for ver nas estatísticas, quantas crianças que não têm aí o nome, né, no seu registro. E aí ele colocou, e ele disse que em algum momento, né, da vida ali, ele teve um encontro com esse pai, e ali eles se abraçaram, e ele percebeu o quanto que esse pai também precisava de um abraço, né? Depois, passado algum tempo, nasce o filho, o primeiro filho de Lázaro Ramos, e ele começa a buscar ali, e ele fala algo muito importante. Eu comecei aqui, depois aqui, é decisão. Que você colocou de uma forma brilhante, muito rica. Eu recebi, mas aqui eu parei. Aqui, ó. Aqui travou. Não quero para minha vida, não quero para meus filhos, eu não quero para minha história repetir. Certo ou errado, esse pai fez. Mas daqui para frente eu sigo errado. Eu agradeço muito a tua fala, porque se abrir, né? Nós estamos aqui conversando, parece não é só nós aqui, né? Mas está ali e muitas pessoas vendo, muitas pessoas vão ali assistir, e é um convite, né? Como que eu vou olhar para o outro se eu não lido com o que me fere, se eu não olho para dentro e não venho trabalhar essas questões? Eu agradeço muito, foi riquíssimo assim, a tua fala e a confiança, né, de estar aqui com a gente, e é bem maravilhoso. Como pai, qual a situação que você visualiza como dificuldade para a mãe e esposa, que você não consegue ajudar? Você olha ali e fala, nossa, eu vou até aqui, mas daqui eu só posso mesmo dar o apoio moral, porque eu não consigo ir mais que isso. Em qual momento, vamos? Principalmente no momento da amamentação. Continua, por favor. O único momento assim é essa parte. A maior dificuldade é a parte quando a criança está com muita febre, a mãe tem aquele cuidado maior, né? E a maior dificuldade é essa. Dar mamar só ela pode dar, eu não posso. Na amamentação materna. Como seria? Vamos lá. A maior dificuldade aí é na hora que está doente, né? A criança está doente, o que acontece? A gente olha lá, bota a mão no rostinho da criança e fala, tá, e com febre mas não é tanto não, né? Acho que tá bom. Aí vem a mãe só de olhar e fala, mas olha, tá vermelhinha, né? Vê uma pulsação na face, olha lá, tá vermelha, tá com febre, tá com 39, você vai lá, que raiva, né? Tá com 39 e 39,1, né? Mas está certa. É precisa. E aí a gente nessa hora não consegue, e a criança percebe isso, né? Sabe que a gente é capaz para esse momento. Eu reconheço, eu sou incapaz para isso mesmo. E aí tudo bem, lidar com a vulnerabilidade é maravilhoso, né? Até que eu posso, até que não, e aí que tá em equipe, e aí todo mundo entrosado. É um complemento, né? Isso, perfeito. Isso, não tem ninguém mais, ninguém menos. Somos todos aí. Nossa, maravilhoso. Em questão da saúde, né? Como é acompanhar? Saber que tem terapia, sabe que também tem os médicos, como que liga para agendar, não, como que funciona, como que é aí a participação? A minha participação mesmo, a minha esposa faz toda essa parte burocrática, né, que é fazer a ligação, e a gente executa, né, vai lá, leva, busca, a minha parte é essa, né, mas quem faz toda essa parte aí parte burocrática, a parte de buscar, ligar, e atrás é a esposa. Mas o se envolver no levar, estar ali. Sempre buscando feedback, né? Realmente se envolver, não ser um voltax. Não. Né? Tem isso também, né? Eu levo. Legal, parabéns, mas tem que se levar. Das profissionais que seu filho está passando, né? Toda vez que eu levo meu filho para terapia, eu falo, como que ele está, como que está a evolução dele, né? O que eu posso fazer em casa para ajudá-lo, né?
Assim a gente vai caminhando. E aí? É a mesma situação, né? O agendamento, tem médico, tem vacina, tem isso, não sei nada. Não sei nada. A única coisa é o seguinte, tem que casar a agenda. Né? Então deu lá, vai marcar médico, tem esse dia não, esse dia tem um compromisso. Então vem um dia que está todo mundo junto, alinhado, para poder ir junto, porque eu quero ir junto. Até quando eu estava na barriga lá, que começou, né, a gente fica tudo tonto, né, que passa o ultrassom na barriga lá e vê aquele, eu falo, parece um girino, né? Você vê aquele cavalinho marinho lá dentro da barriga fazendo assim, você fala, cara do pai aqui. Nossa, o nariz é meu. E aí fica tudo feliz. Aí o médico vai lá, coloca o coração pra gente ouvir, a gente fica mais tonto. Né? Grava, mostra, fala pra todo mundo. Eu bati a foto do ultrassom assim, eu não entendia nada. Mas a família também não entendeu, eu mandei pra todo mundo, né, pra poder ver. E é interessante você participar, ver, ir ao médico, escutar coisas boas, escutar abobrinha também, porque tem alguns médicos também que, né, como nós fomos já uma vez em outra cidade, ele foi lá, voltou, foi tudo contente, vamos no tal profissional. Chegou lá, o cara jogou um tambor de água fresca na gente, voltou tudo chateado, tudo triste, nós fomos no outro profissional, falou, esquece disso aqui, vai acontecer isso, aquilo, mas o que? A gente estava junto e aí um foi entendendo, né, um foi compreendendo o outro. E é interessante essa situação de médico e tudo também, porque é igual a escola, né? Quando nós fomos levar para a escola, eu estava mais empolgado que a própria menina poder ir para a escola. Não, eu já estou querendo ir. Né? Se a menina não entrasse, capaz que eu entrava com a mochilinha para dentro da escola, carregando, vai, segue o pai. E vamos lá. E aí, o que acontece? Chegou lá, a mãe toda preocupada, porque a mãe está aqui, né? Aquele negócio aqui, está agarrado, meu nenê, parte de mim. Aí chegou lá, soltou, vazou para dentro com mochila, com tudo. Nós que sofremos, né? Vira para trás e fala tchau. Aí eu fiquei lá. Porque eu vi que não estava valendo nada ali. Isso é maravilhoso. Mas é muito interessante porque gera um equilíbrio, né? A mãe estava aqui, como vai ser, como deixa de ser? Vai ser, vai cair, vai comer terra, vai lavar só o sapato do outro, mas vai ser, né? Vai ficar doente e fica, né? É uma ordem natural, né? Ele é o primeiro passo para se lançar para o mundo, né? A escola ali, né? Literalmente, ali naquele momento, você está lançando. E é a hora que desenvolve, né? É a hora que desenvolve, começa ali copiar o outro, vai olhando, vai essa anamnese, vai participando cada vez mais, vai copiando, vai olhando, vai fazendo igual, vai começando a andar, falar, xingar, escrever, desenhar. Depois, legal, vem o combo, né? E o presente, o combo de final de ano é o giz de cera que vem para escrever na parede, né? Nossa, isso é a melhor coisa, né? Como que vocês lidam com isso? Chegou, e aí? Porque aí a gente tem que pensar também que vem te mostrar que ele está aprendendo. E aí, essa criança falou, eu estou lá aprendendo. Como lidar com esse rabisco? Então, para mim é difícil porque eu acho o máximo, né? É assim, o meu sonho é sempre ter o carro com brinquedo jogado atrás, brinquedos esparramados para casa, né? Agora tem um cachorro comendo brinquedo da criança lá também. E para mim tudo um espetáculo, né? E um deles escreveu o nome esses dias na parede lá, mas eu vi, né? Então o que acontece? Você fica feliz porque, olha, conseguiu, desenvolveu, né? Está tendo ali o lado cognitivo tá bom, tá aprendendo, mas vamos chegar, vamos conversar, né? Olha que bacana, você escreveu o seu nome aqui, foi você que escreveu? Eu que escrevi. Então, né? Mas não pode, vamos pegar um papel, vamos fazer isso. E aí vai mostrando outros caminhos, né? Diferente se fosse lá, eu como filho, né? Eu como filho, se eu escrevesse na parede, pronto. Arrancava o reboco da parede lá, fazer um novo. E aí, quando chega e tá riscado, que nem o Samuel, né? O Samuel, como eu falei, ele é autista, né? Ele não é não verbal, né? Ele fala bem pouco, né? Fala palavras soltas, né? Tem um diálogo como uma criança normal, né? Cada rabisco é uma evolução pra gente, é muito importante, é muito gratificante. A gente, como se diz, a gente comemora junto, né? Cada evolução, né? Um rabisquinho ali que ele fez, né, um desenho de uma mão que ele fez ali, né, já é uma evolução para nós. Perfeito. Quando você coloca, né, voo, acompanho, natação e tal, eu fiquei pensando aqui, como os pais talvez possam estar assistindo e pensando, mas tem que trabalhar, vou voltar lá para o provedor. E bom, é o que é realmente, né? Enfim, precisa estar lá e cumprir o horário. Eu gostaria que você colocasse dentro do conhecimento aí da lei, o Ricardo ele é advogado, enfim, em relação à licença paternidade.
em relação a esse pai também poder chegar e pedir seu atestado, olha, eu vou acompanhar. Porque tem uma questão que todo o tempo que a gente está batendo, que é a questão da cultura e tal, mas como que é também os direitos, né, para esse pai? Existe, como ele pleiteá-los? Existe hoje essa questão da paternidade, né, com o nascimento, com a adoção de uma criança. Ele falava o seguinte: não, só filho, só quem nasce do útero, né, do relacionamento entre homem e mulher. Hoje não, tem a criança que pode ser adotada também, até dentro de uma união homoafetiva, pode ter essa situação no qual o pai terá um direito de ficar alguns dias em casa com a mamãe. Sim, bem pouco, tá? De 2 a 3 dias. Mas existe a possibilidade de tratamentos, terapias, você chegar com o laudo e pedir ali para a empresa, para o departamento pessoal, para que ocorra uma dispensa desse horário, de um período, ou, por exemplo, de 1 hora, para que seja possível a pessoa acompanhar essas terapias. Uma terapia eu faço 1 por dia, 40 minutos, 50 minutos cada, então eu posso ter 1 hora menos de serviço? Pode chegar ali e conversar. Compensa esse horário? Compensa depois. Ou faz um banco de horas, ou faz uma compensação, ou trabalha seu sábado para poder compensar essa hora reduzida. Mas existe sim esse direito aí para ser abordado. Porque muitos não vão atrás porque fica naquela preocupação, né? Eu vou pedir para sair mais cedo por causa do meu filho, vão acabar me mandando embora. Não é bem assim que funciona as coisas, não, né? Para poder fazer uma dispensa aí, dispensa por justa causa não pode ocorrer, ela tem que ser justificada, tem que ser bem fundamentada para ocorrer, e uma dispensa aí aleatória, se você levar na Justiça do Trabalho também, mostrar, olha, eu fui dispensado de forma imotivada, sem qualquer justificativa, logo após o pedido de dispensa para o acompanhamento do tratamento do meu filho, aí já é uma coisa que a própria Justiça vai discutir também e pode até oficiar o Ministério do Trabalho. E tem a redução da carga de jornada. Isso, eu ia agora. Isso como seria? Isso. Como seria essa questão da redução da carga? A redução é fazer o pedido, né? Apresentando o laudo, a certidão de nascimento da criança, o laudo, você pede a redução da sua carga horária. O próprio departamento já providencia isso tudo sem qualquer discussão. Isso é grandes empresas, né? Existem aí as empresas de pequeno porte que a pessoa fica procurando aí pelo em ovo para poder mandar o funcionário embora, né? E aí é uma situação que estão começando a abrir os olhos agora e compreendendo que não é bem assim. É um mundo hoje, essa questão do home office também veio para transformar, veio para mudar muito. Então pode se intercalar, ter uma redução, mas eu posso trabalhar uma parte home office, uma outra parte posso trabalhar aqui na empresa. Existem aí diversas possibilidades hoje. Perfeito. Continuando, como vocês se colocam, até em relação aos cuidados, buscar o conhecimento ali, né? Deixa eu me corrigir aqui, melhorar essa questão. Qual os meios que vocês buscam o saber sobre a questão? Não digo só o filho que tem a condição, não. Você falou a respeito de escola, né? Como que é esse envolvimento? Para saber a evolução dessa criança, está evoluindo, não está? Como que vocês buscam essas informações? Eu participo das reuniões, né, da escola, parte do conselho, sempre está indagando com as professoras, né, perguntando sobre como que foi o dia, né? E graças a Deus tem esse feedback, né? A gente tem esse retorno. É a mesma situação, conversando sempre com os professores, acompanhando o diário, né? Quando você faz também o diário, vai falar como foi hoje, o que fez, alguma novidade, alguma coisa diferente aí. E nas reuniões, quando possível, inclusive, a solicitação de um relatório, né, pedagógico, para poder acompanhar ali como que foi a evolução, como que está o desenvolvimento da criança, e depois compartilhar com os outros profissionais, né? Por exemplo, vai lá no outro programa e pergunta para os outros profissionais, o que pode melhorar aqui, o que não pode, como que vai falar, porque querendo ou não discutir só com um profissional acaba sendo complicado também. Tem que ser uma equipe multidisciplinar, uma rede para poder compreender como um todo, né?
E aí a importância desses profissionais falarem entre si, né? Língua, opa, pegou, o pai falou, um momentinho todo mundo aí sentar e conversar sobre essa criança. Para na hora da devolutiva com os pais, a mesma fala. Muito interessante. Você disse há pouco a questão do teu filho, né? Do casamento. Como que é a questão para acompanhar? O pai precisa estar presente? Presente no sentido físico, tá? Como que lida com essas questões? Escola também, médico, enfim, como que é para... Existem diversas situações, né? Existe aquela situação onde o ex, os ex-cônjuges, né? Ex-marido, ex-mulher, conseguem ainda ter um diálogo, né? Então ele vai lá, senta e fala, o que aconteceu? Foi ao médico? Por que foi ao médico? O que aconteceu? Com que estava? Está tomando remédio? Tem isso, tem aquilo? E existe aquela outra situação de que os dois parece que vivem em pé de guerra, né? Ele vive numa discussão danada e não quer conversar, não passa informação, não passa nada. Eu vou reter, eu vou trancar as informações dentro de mim, não vou passar nada para você. Mas aí o que acontece? Infelizmente tem que ir a campo. É igual pesquisa, né? Você tem que ir a campo. Vai na escola, pergunta, não está aqui, sou o pai. Ah, mas o senhor não pode. Como está escrito que não pode? Sou pai? Verdade? Ah, mas não pode, já passei por uma situação assim, né? A gente tem cliente também que já foi em outro lugar lá, a escola falou, não pode, só entra aqui com ordem judicial. Peraí, como que eu vou entrar com ordem judicial na escola? Eu sou agressor? Né? Ele bateu na mulher, teve violência doméstica. Peraí, bateu em quem? Na mulher, na ex-mulher, na mãe e na criança? Não, mas então ele tem direito à defesa, né? Então a gente tem que aprender a separar essas situações aí para poder compreender. Tem que ir atrás, né? Não pode passar, não vou passar, conversa. É lógico que na hora do nervoso a gente tem a vontade de chegar, né? Tendo o pé na porta, falando, né? Igual aquele filme primeiro que eles falam, se o Beto está na porta, onde a emoção reina, a razão desce. E aí a gente tem que chegar como? Tem que chegar na humildade, né? Baixa a cabeça, fala, olha, acontece assim, né? Separados, eu quero saber como que tá. O que me interessa é o quê? É o filho, é a filha. Quero saber da vida do outro. Se quiser saber da vida do outro, fala casado, pai, né? O povo fala que a gente é sem educação, fala isso, né? Mas é verdade, você tem que saber do filho. Então você vai atrás, vai buscar. E aí a escola, o médico, os outros profissionais vão compreender, vão saber que você realmente quer o quê? Quer participar, quer buscar a informação, mesmo quando o outro não quer, né? A gente fala, quando um não quer, dois brigam. Então não quer, você vai lá e tem que fazer o seu papel. O que vocês deixam? Nós estamos caminhando aí para o final. Uma chamada mesmo para esses pais. O que vocês deixariam de mensagem? Fala aí que você fala bonito, vai. Principalmente amar. Não só colocar uma criança no mundo, mas amar, participar, chegar junto, estar ali, presente a todo momento, participando da vida do seu filho e da sua filha. Porque lá na frente, você pode ter certeza que o seu filho, sua filha, vai falar, eu tive um pai presente ao meu lado. Não um pai que virou as costas diante das dificuldades. Assuma, entrega na mão de Deus. Deus pode ter certeza que vai te capacitar. No mais natural, você vai lidar com as situações e você vai sobressair. E pode ter certeza. Vocês vão vencer e cada dia é um conhecimento diferente. Quando eu estou de coração grata por esse momento, né? Foi tudo tão rico, tão maravilhoso que vocês trouxeram, e é um convite. Precisamos falar mais. Quando nós pensamos nesse tema, a paternidade, parece óbvio. É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. A gente precisa falar sobre, conversar mais ali em roda, levar questão de saúde pública. Ricardo trouxe todos os momentos. Olha, lá
fui lá, vi o pré-natal. Onde ele viu essa ultrassom? No pré-natal, ele acompanhou, né? Esses profissionais convidaram esses pais. É necessário, se faz necessário. Se nós estamos pensando aí em saúde, é no todo, é mental, é saúde em todas as áreas. Não tem como ter uma saúde, não tem como ter uma desconstrução se nós não olharmos para dentro, né? Então, o que eu preciso? O que afeta em mim o comportamento do outro? Não consigo? Busco ajuda. Não consigo? Vamos conversar. É preciso, o diálogo salva. Só para poder complementar, existem alguns pontos aí no qual algumas palavras me chamaram a atenção durante todo o tempo. O envolvimento, o homem e a paternidade. Nós temos que deixar cair por terra aquela situação no qual existe uma construção de que o homem ele é um ser viril. O homem é um ser gladiador, é um ser reprodutor, um transportador, é aquele que deve demarcar o território. Isso são questões fisiológicas, né? O homem nasceu preparado para encontrar alguém, para constituir uma família, para ter filhos ou não. Mas caso tenha o filho, vamos pensar também uma outra construção de que o homem, de que o ser humano deve ser perfeito em sua unicidade. E isso não é uma realidade. Ninguém é perfeito. Eu sempre falo, nós temos 5 dedos na mão aqui, ó, são diferentes, todos diferentes, né? Tire um para você ver a falta que vai fazer. Aí você conseguirá perceber a sua importância. O homem tem que compreender que a criança não deve ser um espelho da perfeição. E ele não deve projetar nessa criança que nasceu, que recebe o título de seu filho, ele não deve projetar aquela perfeição que ele gostaria de ser e que não é. Quando isso acontecer, aí sim ele vai começar a agir de qual forma? Ele vai começar a agir com o coração, pensar um pouco mais com carinho e olhar com amor. É nesse momento que realmente nasce o pai. É nesse momento que nasce o verdadeiro sentido da paternidade. Obrigado. Perfeito. E assim nós encerramos. Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a cada um que entrou, que assistiu, que estão aí, que ficou até agora, que vão assistir depois. O que eu tenho aqui é agradecer. Agradeço muito aos pais que estão aqui. Gente, foi assim, um momento riquíssimo. Muitos pais que possam aí se olhar, né? Tá tudo bem ter medo. Lidar com a vulnerabilidade, eu acredito que é o ápice do desenvolvimento humano, né? Quando ser humano aí você olhar e falar, nossa, eu tenho esses limites aqui, mas eu dou conta. Não dou conta sozinho, não. Eu preciso do outro. E esse outro está dentro da tua casa, tá? É a esposa, é o marido, enfim. Mas temos agora N formas de constituir ali a família. Não estamos trazendo isso em questão de forma alguma, tá? Família, eu costumo falar que é aquela quando você fecha a tua porta para dentro. Então é olhar primeiro para cada um. E aqui hoje a gente ouviu bem certo. A gente busca evidências, né? As evidências aqui ficaram bem claras, que sem envolvimento não tem aí como ser pai. Sem envolvimento não tem como você atuar em nada. Então fica esse convite da Unimúltiplas. Se envolva com a tua casa, se envolva com teus filhos, se envolva com você. Olha, tenha esse olhar para você e para com o outro. Nós agradecemos. Boa noite.